A nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a Reforma Protestante. Esse movimento que aconteceu na Europa a partir do século XVI. O que foi a Reforma Protestante? Ela teve implicações políticas, religiosas e econômicas. No contexto político, a Europa estava passando por uma centralização do poder. Durante o período feudal, o poder político estava nas mãos dos senhores feudais, aqueles senhores de terras, ou seja, era tudo descentralizado. Em cada lote de terra, em cada feudo, como era chamado, as terras, tinha sua lei, tinha sua moeda, então de um feudo para outro poderia mudar tudo. E a Europa, para desenvolver o seu próprio comércio, para estabilizar e expandir, passou por uma reforma política, conhecida como centralização dos Estados Nacionais e criação dos Estados Nacionais, que centralizou o poder nas mãos do rei. Então o rei passou a administrar todos aqueles lotes de terras que antes eram feudalismo, e passou a centralizar esse poder. Ao mesmo tempo, o rei começou a rivalizar os interesses do Estado com o interesse da igreja. Então, interesses entre Estado e igreja estavam se chocando. No contexto religioso, até o momento a Igreja Católica ela tinha muitas terras, era a centralização do poder espiritual, só existia praticamente a Igreja Católica como na Europa, como guia espiritual da população. Existia também a Igreja Ortodoxa, mas era na Rússia, na região da Turquia também, mas era algo sem muita expressividade. Mas a Igreja Católica da Europa ela era predominantemente centralizada o seu poder em Roma. E aí a igreja ela era grande possuidora de terras, cobrava muitos tributos. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica ela adquiriu uma grande quantidade de terras, porque as pessoas iam morrendo. Uma das explicações é essa: as pessoas iam morrendo, e uma forma que eles encontravam de entrar no paraíso era justamente doando seus pertences materiais, porque em troca dos perdões de seus pecados. Isso era conhecido na época como indulgências. Vou explicar mais à frente. O que acontece? As transformações do renascentismo. Então, o Renascimento permitiu uma grande transformação no aspecto filosófico da Europa. Entre eles, a invenção da imprensa trouxe uma popularização de livros. As pessoas passaram a ler mais. Se as pessoas passaram a ler mais, elas passaram também a criticar, a refletir. E uma das principais críticas era justamente esse centralismo da igreja, essa constante cobrança de impostos. Era necessário, segundo os críticos, uma reforma. Então vai iniciar aí o movimento da Reforma Protestante. Não era protestante ainda, era só um processo de reforma dos costumes. O protestantismo surge depois. O movimento teve início, então, durante a Idade Média. Inicialmente tinha como objetivo reformar a Igreja Católica, certo? Os principais objetivos de mudança estavam, então, justamente denunciar a corrupção que acontecia dentro da igreja. Existia uma política interna, existia uma influência sobre reis, então existia toda uma situação de manipulação política também. Não era só fé. Críticas ao excessivo poder concedido aos papas, que era também, e muitos papas abusavam da moralidade. Martinho Lutero vai ser um monge. Além de monge, ele era professor da Universidade de Wittenberg, Então era um cara muito instruído, e passou a fazer então críticas justamente a esses abusos da igreja. O alvo principal de Lutero foi justamente as indulgências. Aqui, em 1517,
Lutero contestou uma das principais práticas da igreja na época. Essa prática era a prática da venda de indulgências, ou seja, perdão concedido pela igreja aos pecados cometidos pelos infiéis. Mas esse perdão concedido pela igreja geralmente aí vinha como? Era um documento que as autoridades religiosas vendiam às pessoas que pudessem pagar por ele. Então eu ia ali, eu vivia a minha vida em pecados. Me arrependi desses pecados, o que eu ia fazer lá? Eu ia lá na igreja e comprava uma indulgência. Ou seja, vem uma reflexão. Quem não podia comprar? Quem não podia comprar essas indulgências? Eles não poderiam ser perdoados simplesmente porque não tinham dinheiro? Então, alegando, né, que a indulgência era uma forma de tirar proveito da fé das pessoas, Lutero escreveu então as 95 teses que criticavam a autoridade da igreja. Né? Criticavam a autoridade da igreja. E isso repercutiu muito. Daqui é uma foto do castelo de Wittenberg, né, onde era a catedral lá e onde Lutero pregou na porta dessa igreja as 95 teses. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixou essa carta na porta do castelo de Wittenberg e que rapidamente ganhou adeptos, né, integrantes da nobreza, da burguesia, interessados, né, no enfraquecimento político da igreja. Que a igreja ela estava interferindo em tudo. Até na economia ela proibia, tinha a lei da usura, né, que poderia castigar as pessoas que obtivessem lucro, né, que isso aí era conhecido o pecado da usura. Então imagina aí um comércio em que você não possa ter lucros. Né? Lutero tinha a intenção de reformar a igreja. Observe bem que ele não estava pretendendo dividir, ele estava pretendendo reformar. Sua ideia era justamente levar a igreja a uma recuperação dos princípios originais do cristianismo, certo? Porém, ele não atingiu isso por causa dessas 95 teses de suas críticas. Ele foi excomungado em 1521. E em abril do mesmo ano, o imperador Carlos V convocou Lutero para uma assembleia na qual, né, o objetivo lá era justamente forçar Lutero a negar, né, suas críticas, né, fazer uma espécie, né, de negacionismo de tudo que ele pregou, de tudo que ele apontou de errado na igreja. Lutero se recusa a fazer isso, né, e o que acontece? Ele não se recusou simplesmente porque ele era corajoso, mas também porque ele tinha apoio. Né? Muitos barões, nobres, interessados em afastar a influência da Igreja Católica do seu território, né? E apoiaram então as ideias de Lutero. Apoiaram as ideias de Lutero. E dessa forma Lutero ganhou força suficiente, tanto no aspecto da fé, mas também como no aspecto de influência da burguesia. A burguesia apoiou ele, que permitiu com que ele enfrentasse, inclusive, né, o imperador Carlos V, que Carlos ele era católico, né, católico fervoroso, e queria forçar Lutero a ele negasse suas pregações. Certo? Então, imediatamente a igreja, quando excomungou Lutero, iniciou uma política de contra-reforma. Certo? O que era essa contra-reforma? Combater as ideias do protestantismo. Certo? Então aí, as ideias de Lutero abriram caminho para surgimento de vários líderes, né? João Calvino, né? Henrique VIII na Inglaterra, várias partes do mundo foram surgindo, né? Pessoas que se adequaram às ideias do protestantismo e justamente buscando afastar a influência da igreja, certo? Em resposta à igreja, né, resposta da igreja vai ser justamente a esses rompimentos, vai ser a contra-reforma, um movimento que reviu valores, né, conceitos e até então defendidos
e buscou resgatar dogmas tradicionais do catolicismo, né? Então, aquela ideia inicial que Lutero tinha, a igreja se recusou, e quando viu que não podia conter o movimento, aí cedeu. Mas já era tarde, já tinha iniciado uma nova religião, né? Praticamente. E aí, a Igreja Católica ela passou também a canalizar a busca de novos fiéis no mundo, principalmente aqueles povos recém-descobertos com as grandes navegações. No caso aqui, por exemplo, os índios aqui no Brasil, que os jesuítas vinham para cá para justamente converter os índios à fé católica. Não é à toa que hoje o Brasil é o maior país católico do mundo, né? Então tudo isso aí, e ainda tinha o fato, né, também da Igreja Católica, além desse aspecto aqui, usar o seu poder, né, de certa forma violenta, para combater, né, as ideias protestantes, né, condenando as pessoas à Inquisição, certo? Acusando as pessoas de praticar blasfêmia, né? E inclusive também criar o Index, né, que é uma lista de livros proibidos que os católicos não deviam ler. Então tudo isso aí foram uma das formas que a igreja encontrou para combater o protestantismo. Eu ainda vou aprofundar esse assunto, por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima aula.